Olá, boa tarde. Meu nome é Lindomar Suassuna, sou gerente de arquitetura e soluções na LG Lugar de Gente. E o meu objetivo hoje aqui é compartilhar com vocês dicas e experiência aqui nesse nosso webinar Investimentos para RH em 2020. Tá bom? Vamos lá? Bem, se você vai investir em tecnologia para RH em 2020, então veja como se planejar com algumas dicas, alguma experiência que nós temos compartilhado aí, dado a nossa experiência com alguns dos nossos clientes com os quais nós temos trabalhado. Tá certo? Bom, cada vez mais o RH se consolida aí enquanto protagonista na definição de estratégias vencedoras por meio das pessoas, né? E é altamente perceptível aí a busca dos profissionais da área pelo apoio de tecnologias inovadoras que possam contribuir com a entrega dos resultados do negócio. Assertividade na tomada de decisão, aumento na produtividade e otimização do tempo são alguns dos benefícios de alinhar pessoas, estratégias e novas tecnologias. Ou seja, cada vez mais o que nós temos percebido aí nas nossas andanças, nos diversos projetos que nós temos trabalhados com os nossos clientes, é que o RH, de uma maneira geral, está buscando no parceiro de negócio, de tecnologia para a gestão de pessoas, está buscando um parceiro no sentido de melhorar os seus resultados de negócio, de gestão de pessoas, de tal maneira a impactar positivamente no negócio da organização. Isso está cada vez mais comum, mais perceptível, essa tendência que a gente tem percebido, compartilhado, ajudado os nossos clientes a atingir esse objetivo de negócio. Tá bom? O que nós vamos abordar nesse webinar de hoje? Basicamente, vamos falar aí como planejar os investimentos com base em tendências, né, que geram resultados. Dentre os tópicos, temos aí invista em treinamentos aliados à tecnologia, otimize o processo de recrutamento, dê os benefícios certos para cada pessoa e abuse das soluções nuvens. E ao final, a gente vai compartilhar aí algumas dicas sobre como defender o orçamento para 2020. Então, basicamente, este é o script, é a nossa agenda de hoje, é o que a gente vai ver no nosso webinar. Tudo bem? Vamos adiante. Bom, como planejar os investimentos com base em tendências que geram resultados? Olha, a etapa principal para iniciar qualquer projeto ou implantar mudanças é o planejamento. Então, quer dizer, a partir dele você organiza todas as ações que serão necessárias, que serão feitas, os recursos necessários e com isto você diminui substancialmente a chance de erros e surpresas indesejadas. Quando o assunto é um novo investimento, então uma etapa essencial é pensar em quanto, de fato, terá de ser investido. Por isso, é extremamente importante que o RH se aproxime da área de finanças. Olha, não é necessário ser um especialista no assunto, mas é muito importante contar com pessoas capacitadas, que tenham uma noção básica a ponto de conseguir fazer um orçamento e se planejar. E aí nas palavras aí do Igor Schultz, né, da Flow Executive Partners. Então, já o Elward, da Prudential Financial, diz que para esses investimentos darem certo, o RH precisa desenhar o projeto apoiado em finanças desde o início. E logo mais à frente, vocês que estão conosco, eu vou compartilhar com vocês aí algumas dicas sobre isso. Então, apoiado em finanças desde o início. Nós tivemos um business partner de finanças e o negócio funcionava muito bem. Ele nos dava muitas dicas na hora de desenvolver novos projetos, e conta Elward. Bom, para compartilhar com vocês aí um pouco da nossa experiência LG, conheça aí exemplos de alguns indicadores que podem ser impactados positivamente. Então, você que pretende estar com a intenção de investir em tecnologia para RH em 2020, então você pode começar buscando esses elementos. Então, alguns indicadores. É claro que tem muitos mais, são cerca de mais de 20 KPIs, mas eu trouxe aqui alguns só para compartilhar com vocês. Por exemplo, é importante você identificar, é preciso eu trabalhar com o indicador absenteísmo, ou seja, redução de absenteísmo e aumento de produtividade. E o turnover? Redução do índice de rotatividade de diversos custos envolvidos, ou seja, o FAP, redução de custos através de ajustes na alíquota RAT. Custos operacionais, redução de custos nos processos de admissão, de benefícios, de férias, de movimentações, de demissões, de afastamentos. Então é um item, é um indicador muito importante para quem está buscando
investir em tecnologia. Então, esse é um indicador que pode trazer melhorias para os seus processos e a gente pode ajudar com esses indicadores. Também, por exemplo, tem a questão de riscos. Tem o desejo, a intenção de fazer uma redução de riscos de autuações, de risco de viés social, erros operacionais, não cumprimento de legislações, tempo de atividades, ou seja, ter uma maior agilidade e redução do tempo de atividades de RH e de TI. Também a produtividade. Deseja ter um aumento de produtividade através da otimização de processos, automatização por meio de workflow de férias, de rescisão, de afastamento, de alteração de dados cadastrais, de solicitação de benefícios, de requisição de pessoal. Então, você pode, eventualmente, por meio da automação, buscar aí uma maior produtividade para os processos cotidianos da organização. Tá bom? Bem, temos também alguns fatores críticos de sucesso. É importante, quando você estiver trabalhando, isso em parceria com o seu fornecedor de tecnologia, com o seu parceiro de negócio, para a melhoria dos processos de gestão de pessoas e que impactem positivamente no resultado de negócio da organização, da empresa, é importante você ter em mente os fatores críticos de sucesso. No nosso caso, e aí nós compartilhamos com vocês, basicamente esses elementos que são os fatores críticos de sucesso. O primeiro deles, os dois primeiros estão no planejamento, né? Que o primeiro é a identificação dos direcionadores de valor do negócio e alinhamento das soluções. O que são os direcionadores de valores? A exemplo, são os indicadores que eu acabei de mostrar para vocês. Turnover, absenteísmo, aumento de produtividade, redução de risco, ou seja, são direcionadores de valor, né, do negócio e alinhamento das soluções. Esse é o primeiro item, que é fazer essa identificação de valor. Quais itens realmente serão relevantes para que eu comece a definir, a buscar e a projetar ganhos, savings, com base nesses direcionadores de valores. Lembre que desde o início a gente está falando que a parte de finanças, desde o início, tem que estar conectada. Então é importante você identificar. Eu preciso aumentar a produtividade, reduzir o turnover, reduzir o absenteísmo, reduzir o risco. Tudo isso é possível de ser monetizado. Tudo isso é possível de ser precificado. E com base nessa monetização, nessa precificação, você começa a construir a defesa do seu orçamento, a sua defesa orçamentária. E mais à frente, você que fica conosco, até o final, você vai perceber, eu vou te mostrar de que maneira que você pode fazer essa defesa orçamentária, capturando valores por intermédio desses direcionadores de valores. Portanto, o primeiro item é a identificação dos direcionadores de valores. Depois, fazer uma avaliação e a compreensão do contexto. Como é que são os processos? Como é que é o meu processo de férias, de rescisão, de afastamento, de benefícios, de aumento de pessoal, de solicitação de contratação, tá certo? De aumento de meu headcount, de toda a minha parte orçamentária. Como é que funcionam os meus processos? Como é que eu me comunico a área de recrutamento e seleção, com o SESMIT, na admissão, na movimentação de pessoas, com a área de treinamento e desenvolvimento, com a área de performance? Como é que eu me comunico? Como é que são esses processos? Como é que é a cultura da empresa? A empresa está na era digital, a empresa ainda tem muitos processos manuais, via papel, via telefone, por e-mail, presencial. Como é que está a cultura da empresa? E os indicadores? São alguns deles que eu mostrei para vocês no slide anterior. Quais são os indicadores que eu tenho? Alguns? Nenhum? Quais os que são relevantes? Quais são os interessantes? E que dados eu tenho para eu começar a mensurar estas informações? Então, são algumas informações que você tem que começar a coletar, começar a capturar, a observar no seu cotidiano, para que você possa trazer para a mesa e começar a organizar o seu planejamento, porque tudo isso tem como você monetizar, como você precificar, para você começar a identificar os ganhos, os savings, para uma melhor defesa do seu orçamento, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Bom, entrando aí, então, feita essa parte inicial do planejamento, nós entramos na execução, e é importante você contar com um parceiro de negócio relevante, experiente, que tenha uma vasta experiência para te ajudar em cada passo do caminho. Então, por exemplo, você precisa de um suporte de especialista com vasta experiência prática no assunto de gestão de pessoas, de implementação de uma tecnologia para a gestão de pessoas, tá? E o quarto item, quarto fator crítico de sucesso
é o engajamento e evolução cultural da empresa cliente. Em muitos casos, nós que trabalhamos em inúmeros projetos, a gente percebe que no início você está conectado com várias pessoas, né, que acreditam, que contribuem naquele projeto, naquele processo, entrando para a era digital, né, para a automatização de processos, mas em alguns casos a gente percebe que quando essa cultura da era digital, da automatização de processos, da melhorias, ela não é completamente disseminada entre as diversas pessoas da área de RH ou de outras áreas, entre os gestores, os colaboradores, então termina que isso pode ter um impacto não muito positivo. Então é importante o engajamento e a evolução cultural da empresa nesse processo de tecnologia, de automatização da era digital, tá bom? Portanto, os fatores críticos, o planejamento é preciso definir claramente quais são os direcionadores, quais as soluções atendem aos mesmos, além de alinhar as expectativas acerca dos resultados esperados com o projeto em até 3 cenários de projeção. Então, quando você tiver com o seu parceiro de negócio, de tecnologia, e no caso da LG, pode te ajudar nisso, procurando aí um consultor, ele pode te ajudar nisso, você pode desenhar até 3 cenários. Um cenário de projeção, eu vou fazer um investimento em tecnologia e qual será o ganho que eu vou obter? Então você pode montar 3 cenários. Um cenário pessimista, onde eu vou obter um retorno pequeno, um cenário provável, que é o mais provável de acontecer, ou até mesmo um cenário otimista, em que eu terei ganhos, né, savings substancial. Então, isto é importante para que você possa dar aí os passos necessários aí para fazer a sua defesa do orçamento, tá bom? Bom, vamos adiante. Trouxe também para vocês conhecerem aqui o processo para avaliar e projetar resultados com os nossos clientes e parceiros. Então, uma das maneiras pela qual a gente trabalha é mais ou menos nessa linha. Primeiramente, fazemos aí a identificação de valor, ajudamos o cliente a fazer a identificação de valor, e isto nós recomendamos que você faça, né, na sua empresa, junto aos seus stakeholders, né, as pessoas com as quais você interage da área de finanças, na própria área de gestão de pessoas, né, do RH e as diversas áreas da empresa. Bom, você primeiramente tem que fazer a identificação de valor, que é definição dos direcionadores de valor do negócio e das soluções relacionadas. Como eu disse, se você quer melhorar o seu turnover, então que tipo de solução você vai buscar no mercado? Uma solução de recrutamento e seleção? Uma solução de melhor desenvolvimento e performance para engajar melhor os colaboradores? Se você pretende identificar, você identifica um direcionador de valor, por exemplo, um absenteísmo, melhoria no FAP, né, para fins de recolhimentos, fazer um recolhimento menor, que é a incidência, por conta do FAP. Então, de repente você vai buscar uma solução de gestão de saúde e segurança ocupacional que possa te ajudar na gestão dos processos no SESMIT, por exemplo. Se você pretende melhorar o aumento da produtividade, impacto no negócio, então de repente você tem que buscar tecnologias, treinamentos, microlearning, a gente vai falar um pouco mais adiante, que ajude as empresas a melhorar o impacto no negócio, de forma que as pessoas tenham uma curva de aprendizado menor e possam impactar mais rapidamente, positivamente no negócio. Então, o primeiro passo aí é fazer a identificação de valor. Depois, você tem que partir para a coleta de informações, ou seja, coleta de dados da empresa. Então, você coleta, e aqui a gente fala cliente, porque nós fazemos isso com os clientes, ou você internamente tem os seus clientes internos, sejam seus colaboradores, sejam seus pares, sejam os departamentos com os quais você interage, ou até mesmo seus clientes de mercado. Então, você coleta os dados, o que eu tenho de informação, como é que são os meus processos, é automatizado, ele está manual, é via papel, é por e-mail, é presencial, por telefone, quanto tempo eu demoro para para executar determinada tarefa, para executar determinada atividade, quanto tempo demora um colaborador quando entra na empresa até ele efetivamente começar a performar. 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses. Então, o que eu quero reduzir? Então, você tem que fazer uma série de coleta de dados e, com base nesses dados, você começar a traçar o caminho aí para definir os ganhos que você precisa. Depois, no terceiro passo, você faz aí a avaliação de investimento,
que é a estimativa de investimento no projeto. Isto normalmente, com o seu parceiro de negócio e tecnologia, e a LG pode te ajudar nisso, você pode, por exemplo, uma vez que você identificou os direcionadores de valores, você coletou os dados iniciais, então, e você tem do teu parceiro a ideia de investimento, quanto eu vou investir na aquisição da tecnologia, na aquisição do software, então você faz uma avaliação desse investimento, né? A estimativa de investimento do projeto. Quanto é que eu vou investir neste projeto? Bom, no quarto passo, uma vez que você já identificou o valor, coletou dados, as informações e tem uma ideia de investimento, então você faz uma análise financeira. Por exemplo, faz uma análise técnica, né, e financeira com a projeção de ganhos. Como eu disse, você pode fazer uma projeção de ganhos uma pessimista, uma mais provável e uma mais otimista. Ou seja, ao investir X nessa tecnologia, quais são os ganhos que eu vou ter? Vou reduzir em quantos por cento o meu turnover, o meu absenteísmo? Eu vou aumentar em quanto a minha produtividade de produção na fábrica, nas vendas, etc. e tal, por meio da tecnologia que eu estou investindo. Então você faz essa análise. O quinto passo, então, você faz aí a validação, que é o quê? O alinhamento da projeção de ganhos com a equipe, ou seja, com a equipe sua interna, com o board, com seus pares, com colaboradores, enfim, com os clientes, sejam internos ou externos, que você precisa fazer esse alinhamento, ou seja, faz sentido essa coleta de dados, informações, os ganhos que nós pretendemos, com esse investimento que nós obtivemos aqui pelo nosso parceiro de negócio em tecnologia, é preciso validar, faz sentido estes savings, é isto mesmo? Então, é importante que você faça aí essa validação. Depois que você caminhou esses cinco passos aí, então você tem a apresentação, que é fazer a apresentação da projeção de ganhos e definição dos próximos passos. Ou seja, uma vez que você vou fazer um investimento de X reais, R$1.000 ou milhões, conforme for o caso, e vou obter o seguinte retorno em 1 ano, em 3 anos, em 5 anos. Então é importante você levar estas informações para a mesa, para defender o seu orçamento, fazer essa apresentação dos ganhos que você terá com o investimento na solução. Isto é muito importante, tá bom? Bem, e aí depois vem para o plano de execução, que basicamente é o planejamento detalhado e alinhamento da execução do projeto. E aí já é propriamente o projeto de implementação da solução tecnológica adquirida na sua empresa, para que você possa, uma vez implantado a solução, ou seja, você tem o processo de compra, uma vez que você fez a compra da solução, depois tem a implantação dessa solução, para que você possa efetivamente começar a coletar, buscar os ganhos a partir da implantação da solução. E, portanto, nós temos aí depois o monitoramento, que é o quê? Ora, se você começou lá com a identificação de valor, coletou dados, fez a avaliação do investimento, fez uma análise financeira, validou isso com os pares, né, com os stakeholders na empresa, apresentou o projeto, foi aprovado, e depois você comprou a solução tecnológica, foi implantada, você precisa monitorar, acompanhar, para saber se o seu investimento efetivamente está trazendo o resultado esperado. Então é preciso acompanhar pós-implementação para a captura dos resultados desejados. Por quê? Em muitos casos, uma vez que você faz todo esse trabalho, isso não é meramente um modismo. Você efetivamente precisa, no cotidiano, provar que o investimento foi eficaz. Então você precisa fazer o monitoramento, o acompanhamento. E aí no caso da LG nós temos os consultores, gestores de relacionamento, que os gerentes de sucesso do cliente que acompanham o time de RH após a implantação, para que realmente possamos capturar, coletar, saber se efetivamente nós estamos entregando, ou você está capturando, os resultados que foram projetados lá no início do projeto. E se não está, por qual motivo? O que precisa ajustar? Ou seja, então é preciso ficar rodando aí um ciclo, um PDCA, rotineiramente, né, cotidianamente, para que você possa ir fazendo os ajustes. Possíveis desvios, você tem que ajustar. De repente você implantou, não está usando, peraí, o que está acontecendo? Vamos colocar em uso. Então, é altamente recomendável que o acompanhamento, o monitoramento seja feito de forma periódica e um gerente de sucesso do cliente poderá te acompanhar em cada passo do caminho nesta jornada. Ok? Bom, então aí está alguns dos itens sobre avaliar e projetar resultados.
Avançando, vamos falar aqui de invista em treinamentos aliados à tecnologia, que é uma tendência também muito forte que a gente tem percebido, capturado aí nas nossas andanças com os diversos clientes com os quais nós estamos interagindo. A era digital ela está transformando a forma de oferecer aprendizado, isto é fato. Além dos tradicionais cursos presenciais, estão surgindo diferentes formas online para preparar e desenvolver colaboradores. Então, há plataformas e ferramentas que possibilitam o aprendizado contínuo na própria mesa de trabalho. Ora, então, é importante que você faça investimentos em treinamentos aliados à tecnologia. A título de ilustração, por exemplo, nós temos microlearning, né? Ou seja, um aprofundamento instantâneo de conhecimentos que a pessoa já tem. Ou seja, a pessoa pode acessar uma plataforma que disponibilize vídeos de 2 minutos sobre os assuntos que ela precisa lidar diariamente, por exemplo. Isso aí nas palavras da Patrícia Gibin, né? Consultora e coach e pesquisadora em carreira de desenvolvimento. Eu trouxe até para compartilhar com vocês, por exemplo, na nossa solução, que é 100% em nuvem, só uma ilustração, nós temos a folha de pagamento, recrutamento e seleção, orçamento, benefícios, diversas soluções de gestão de pessoas. E tem, por exemplo, o microlearner, ou seja, com help, com informações, com vídeos, com tutoriais, com informações da nova versão. Então, são pequenas informações, microlearning mesmo, que você clica ali, já consulta uma informação e rapidamente você tem à sua disposição objetos de aprendizados, conteúdos, de tal maneira que você consiga rapidamente avançar. Isso é uma ideia, mas tem mais. Ou seja, pílulas de conhecimento, ou seja, informações sobre a solução, demonstrando que é simples, ágil, fácil de usar. Isso aqui é só para ilustrar que dentro da própria solução que a LG disponibiliza para os seus clientes, já tem embarcado aí pílulas de conhecimento, informações simples, ágil, fácil de usar, objetos de aprendizado assim, bem rápido, como microlearning. Mas também tem macrolearning, né? Ou seja, para aqueles conteúdos mais densos, a necessidade de uma pessoa entrar no nível maior de profundidade, de conhecimento, de expertise, de experiência. Então, existe, por exemplo, aqui é o nosso portal Gente de Sucesso, que é desenvolvido por meio da nossa plataforma de LMS, em que as pessoas podem fazer certificações, né, participar de treinamentos mais densos, conteúdos mais abrangentes, né, mesmo uma formação profissional. Então, para conteúdos mais densos, né, macrolearning, digamos assim, você pode utilizar das ferramentas disponíveis. Então, você disponibiliza cursos online, sejam presenciais. Então, invista em plataforma de treinamento que possa te trazer esse ganho de produtividade, que possa trazer esse nível de engajamento, tá certo? Então, é importante você ter uma nova forma, né, de aprender, e a tecnologia vai te ajudar nisso. Ou seja, prática com games e simuladores. Então, nós lançamos recentemente no Conar a plataforma Ligia, né, que é a plataforma que vai conectar o colaborador em toda a sua jornada. Então, prática com games e simuladores para ter uma experiência única, né, bastante participativo e engajador. Pode ser utilizado como uma certificadora, é mobile, super ágil, adaptativo, isso é muito importante, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês falar um pouco mais sobre adaptativo, trilha adaptativa, que considera o que cada profissional precisa na sua trilha individual. Isso aqui é sonho de todo RH, né? Ter esse nível de especificidade super adaptativo a cada indivíduo. Ou seja, on the job, gerenciado via app, aprenda fazendo no seu local de trabalho para você ter menos burocracia e tempo otimizado, ou seja, microlearning, vídeos, etc. Super integrado ao ambiente de trabalho, bem social, participativo e completamente orientado à performance, assim, muito, isso é muito recomendado, é muito orientado à performance, e eu vou compartilhar para vocês um pouco da nossa experiência nesse sentido, que é, por exemplo, acessando talentos, mais uma nova experiência de aprendizagem. Isso é uma tendência, na verdade, já é uma prática, né? Estamos trabalhando fortemente nisso e temos implementado essa solução em alguns dos nossos clientes. Pois bem, acessando talentos, mais uma nova experiência de aprendizagem, para nós é o seguinte: você tem a primeira etapa, que é o processo seletivo, né, que é antes da contratação. Então, na primeira semana aí, por meio de um game, fazemos aí uma análise de competências, né, com games situacionais, em que a gente ocorre a disponibilização dos conteúdos da trilha adaptativa do LMS, né, de acordo com a necessidade mapeada nos games de seleção.
agendamento de entrevista feito pelo chatbot, ou seja, tudo pela plataforma Legion. Então, você tem aí o processo seletivo. Findo essa etapa inicial do processo seletivo, então entra aí a partir da segunda semana na trilha de aprendizagem adaptativa. Olha o que é interessante, já na segunda semana, nesse desenvolvimento adaptativo, é possível disponibilizar conteúdos adaptativos, ou seja, recomendações a partir do resultado do game, por canal, por tema, por indivíduo. Isto porque muitas pessoas que passam nesse processo seletivo e são contratadas, elas já tiveram alguma experiência anterior. Por exemplo, na área de vendas, a pessoa já tinha experiência com vendas, abordagem do cliente, né, a identificação da oportunidade, como é que eu devo conduzir, que tipo de produto é mais adequado para aquela pessoa, para aquele indivíduo, ou seja, é um produto mais voltado para a família, mais voltado para ele mesmo individualmente, etc. Então, ele já tem alguns conhecimentos. No entanto, ele precisa adquirir, absorver conhecimentos específicos do negócio do cliente para que ele possa fazer uma venda eficaz, porque a abordagem comercial, a estratégia, a eloquência, a fala, isto ele já tem. Então, por que nós vamos colocar este indivíduo, fazer um treinamento de 40 horas, uma semana, 2 semanas ou mais tempo, junto com todo mundo, para estar aquele conteúdo maçante, repetitivo, sendo que ele já tem? Então, a vantagem de você ter esses games situacionais é que ele vai tomando decisões em situações reais, né, do cotidiano, ele vai jogando e na medida que ele vai tomando decisões, né, o algoritmo vai capturando as competências desse participante, deste indivíduo, né, deste jogador, de tal maneira que ele vai vendo a aderência dessa pessoa, das competências que ele tem com o cargo que está no processo seletivo. De tal maneira que ele vai identificando as competências, né, aderentes e também vai identificando os gaps. Ora, uma vez que identifica os gaps, então ele automaticamente vai atribuindo os conteúdos, os objetos de aprendizagem, né? Microlearning, um simulador, né? Encaminha ele para um fórum de discussão, né? Uma avaliação e etc. Bem, e aí ele depois, aí sim, uma vez que o sistema automaticamente vai direcionar conteúdos específicos com base nos gaps identificados no game de seleção, então ele vai suprir essa necessidade inicial e depois ele vai fazer uma certificação, um game de certificação, com conteúdo mais denso, né? Depois aí sim ele participa de um treinamento presencial, né, com aquelas informações específicas voltadas para o gap, num tempo muito menor. Com isso você tem ganho de produtividade, você tem ganho e faz em menos tempo, você tem save, porque é menos tempo, menos dinheiro gasto nesse processo e foca naquilo especificamente que ele precisa adquirir. Depois você faz aí uma outra certificação e atualização no sistema de dados. Pois bem, então passou aí a partir da 3ª, 4ª semana e quando entra, e ele já começa a trabalhar, ou seja, nas ações on the job, então você pode disponibilizar o app Desafio, né, que é um game, né, que a LG disponibiliza. Então tem o app Desafio, comunidades, né, tem a app Feedback, né, para ir fazendo o mapeamento das competências, por exemplo. Tem uma série de aplicativos que podem te ajudar neste processo de trilha de aprendizagem adaptativa, ou seja, os conteúdos adaptativos podem ser feitos sempre que desejado, seguido pela certificação. E você tem embaixo, ou seja, aí o LMS adaptativo. Então tem a plataforma LMS que vai suportar, vai ser o sedimento, a plataforma para tudo isso, onde vai rodar games, todas essas informações. E com base nisso você vai extrair, você vai gerando indicadores, e aí nós temos a solução de Analytics, que é toda a parte de análise de pessoas. Ora, as pessoas que melhor performam, e por que elas performam melhor? Então, a pessoa que é vendedor, que tem o mesmo cargo, as mesmas informações, as mesmas características, ou seja, o gerente de loja no Barra Shopping no Rio de Janeiro, ele tem o mesmo cargo, as mesmas informações, mas é completamente diferente do gerente do shopping Guatemi em Salvador, mas é o mesmo cargo, é a mesma coisa, mas eles têm performance e competências diferentes. Então você captura essas informações e você sabe que por localidade, por indivíduo, por região, etc. e tal, você tem
as competências mapeadas das pessoas que melhor performam. Isso vai servir de indicadores para orientar o teu processo seletivo, o teu processo de recrutamento e seleção. Então o Analytics, essa análise de pessoas vai te dar esta visão, ou seja, as pessoas que mais performam porque têm essas competências, participaram desses treinamentos e, portanto, vai orientar, inclusive, o seu processo seletivo. Tá certo? Então, aí, com base nisso, você pode fazer aí toda a sua análise de dados. Então, é altamente recomendável. Isso aqui impacta diretamente no negócio, ou seja, área de vendas, área de produção. Uma vez que as pessoas, de repente, performam depois de 2, 3, 4 meses, né, com o advento aí da trilha adaptativa, trilha de aprendizagem adaptativa, essa curva de aprendizado ela pode ser reduzida. Então, a tecnologia te ajuda neste processo e se ele performa antes, quer dizer que ele passa a vender mais cedo ou a produzir mais cedo e isso tem um impacto substancial diretamente no negócio da empresa. E aí você começa a capturar essas informações, esse save. Ora, você levava 4 meses e agora leva 1 mês, você vai precificar, monetizar este ganho de tempo, este ganho de produtividade para que você possa, lá na frente, defender o seu orçamento. Tá bom? Bem, uma outra dica também importante e uma tendência muito forte que nós temos percebido cada vez mais é na parte de recrutamento e seleção. Portanto, otimize o processo de recrutamento. E de que maneira? Bom, tem algumas maneiras, e aí a gente vai compartilhar algumas das nossas experiências. Por exemplo, o gestor, uma vez que ele solicita a vaga pelo aplicativo, ele vai pegar o seu smartphone, vai acessar o portal de autoatendimento via smartphone, né, o Gente Mobile, que é o aplicativo da LG, e lá vai ter diversos autosserviços publicados, né, forma de rendimento, contra-cheque, meus benefícios, solicitar e os diversos workflows, férias, afastamentos, benefícios, etc. E ele pode também solicitar, por exemplo, a requisição de pessoal ou solicitação de gente, cada empresa dá um nome. Então, assim, você pode solicitar, o gestor vai solicitar a requisição de pessoal e vai tramitar, uma vez aprovada todas as vagas, aprovado esse fluxo, este processo. Ao final, uma vez todas as alçadas de aprovação tendo sido executada, vai gravar uma vaga no recrutamento e seleção. A área de recrutamento e seleção vai trabalhar, vai executar e o gestor poderá acompanhar essas vagas. Então, ele tem aqui à sua disposição o acompanhamento de vagas do gestor, tá certo? Então, ele vai acompanhar onde é que quanto tempo está levando, qual é a SLA, em que passo que está, ele vai acompanhando isso, tá certo? Bem, em relação aos games, então você tem aí, por exemplo, os games, desenvolvimento de assessment games sob medida, de acordo com as competências a serem avaliadas, cargo e nível do colaborador. E o que o que vem a ser isso? Bom, o game é uma avaliação estruturada em formato de game situacional para medir a aderência às competências comportamentais ou técnicas de acordo com o cargo e nível, ideal para alto volume, tá? E como é que é utilizado? O resultado será utilizado no match entre perfis e vagas. Então, uma vez que disponibiliza o game, que a pessoa participa daquela situação real, ele toma decisões, coloca uma situação real. Eu estou numa loja, chega um cliente estressado para trocar um produto, como agir? Então, coloca situações reais para ele agir, ou seja, eu vou perder aquele cliente ou eu vou atender muito bem e ele, inclusive, vai fazer uma nova compra e vai sair satisfeito, por exemplo, tá? Então, isto é importante, que é colocado no game para que possa capturar. A pessoa vai tomando decisões, o algoritmo vai capturando isso, né, para isso depois, ou seja, para ver a análise de aderência das competências daquele participante, daquele jogador, com o cargo da vaga que está em questão. E isso vai influenciar no match, tá? Mais adiante eu vou falar. Então, uma outra coisa também é a parte de entrevista por vídeo, via mobile. Então, isso ajuda a acelerar o processo seletivo, a entrevista por competência, né, baseada em inteligência artificial e reduz aí os custos de deslocamento. Em muitos casos, manda a entrevista, as perguntas, a pessoa vai ter toda uma orientação, ela grava a entrevista e depois o gestor, o RH, seja quem for, ao consultar essas informações da entrevista por vídeo, vai verificar o que precisa, ou seja, já nos primeiros minutos já vê se de repente aquele cara é aderente ou não, já vai dar a nota, enfim, e passa adiante. O fato é que você tem ganho aí de produtividade com a entrevista por vídeo, tá certo? Match em ranking.
através dessa funcionalidade, ou seja, será possível identificar a lista dos candidatos mais aderentes a determinada vaga, otimizando o processo seletivo. Então, garante a assertividade da dinâmica, usa games, né, na análise de competência e testes específicos para cada cargo. Ou seja, basicamente, né, na solução de recrutamento e seleção, é possível identificar, ou seja, a parte de educação, experiência e competências. E aí o grande diferencial aqui está nas competências, porque uma vez que ele participou de games, né, ele fez várias tomadas de decisão, e aí o algoritmo identificou ou gaps de competência ou aderência de competências e vai trazer aqui para o match. Então, quando o recrutador entra na parte de recrutamento e seleção, já vai ter o match, ou seja, a pessoa mais aderente, com a maior pontuação. Então, este realmente é um item por demais interessante. Bom, também é importante, né, assim como tendência a gente tem percebido, a parte de benefícios. Ou seja, dê os benefícios certos para cada pessoa. Ou seja, descubra o que faz sentido para os colaboradores. Plano de saúde ou odontológico, o vale-refeição, ou um voucher de Uber, ou de patinete, academia paga, um curso online. O que é que faz mais sentido? 11% dos líderes entrevistados pela pesquisa Deloitte afirmam que os benefícios ofertados pela empresa estão devidamente alinhados com os colaboradores. Já 23% desses líderes não sabiam quais benefícios seus colaboradores valorizavam. Isso aí só para trazer uma pesquisa aí da Deloitte. Então, é muito importante entender, compreender e conceder os benefícios certos para cada pessoa. Nas palavras aí do nosso vice-presidente da LG, o Felipe Azevedo, né, para saber o que interessa a cada um dos colaboradores, você pode disponibilizar uma plataforma onde eles consigam escolher o que querem dentro de uma gama de possíveis benefícios. Ou seja, essas ferramentas elas podem inclusive acompanhar o uso dos benefícios para avaliar se ainda faz sentido para os colaboradores, né? Vamos imaginar que o sistema mostra que alguém não está usando aí o curso online há 3 meses. Nessa hora, alguém do RH pode puxar a cadeira do lado desse colaborador para entender o motivo da falta de uso, se é por algum problema técnico, porque não precisa mais daquilo, por exemplo, né? Então, pode sugerir aí novos benefícios que realmente sejam aproveitados. E um workflow automatizado, ele traz agilidade e segurança para o processo, ou seja, para a solicitação de benefícios, né, para alteração. Então, eventualmente o colaborador tem VR, aí ele quer mudar para VA ou vice-versa, 50% de VR e de VA, se isso a política da empresa assim permitir. Então, um workflow automatizado traz agilidade e segurança para esse processo. Bom, uma tendência também forte e importante que a gente quer compartilhar é sobre as soluções nuvem. Portanto, abusem das soluções nuvem. Os benefícios da solução nuvem são vários, mas eu trouxe alguns aqui para compartilhar com vocês. Quais sejam? Bom, primeiramente, acesso mais autônomo e ágil, ou seja, você vai ter um acesso mais ágil, mais fácil, mais simplificado, né? Fácil utilização. Uma coisa importante, isso tem sido cada vez mais relevante, nós temos percebido, é que o RH, com o advento da solução nuvem, ele passa a ser mais protagonista na solução de gestão do capital humano. E TI, ele passa a ser, sempre foi, claro, obviamente, mas ele se consolida como um parceiro de negócio também, além do teu fornecedor, na validação de segurança. Porque uma vez que a solução nuvem, você não vai ter nada instalado, então você não precisa de uma infra, de uma equipe de TI para cuidar disso, então a TI vai entrar como parceiro do negócio para validar esses aspectos da segurança da informação, porque é muito forte, né? Segurança da informação, LGPD, então isso é muito importante e o TI vai ajudar o RH nesse processo. Mas o importante é que o RH ele tem se tornado cada vez mais o protagonista aí na solução de gestão do capital humano, contando com a parceria clara, sempre aí do TI na validação de segurança. Uma outra vantagem é que nenhum software para instalar ou manter. A solução nuvem, o fornecedor da tecnologia é o responsável por manter toda a parte de infra, toda a parte de atualização. Você vai ter sempre o software sempre atualizado, não tem que se preocupar com essa parte de infra, tá bom? Não exige administração de rede, as versões são sempre atualizadas. Se o negócio está crescendo, você abriu uma nova unidade, a empresa comprou uma outra, teve uma fusão, uma incorporação, abriu um novo site, uma nova planta, né? Uma nova unidade,
dado a capilaridade da empresa, então isso tem uma escalabilidade. Ok, isso é tranquilo. Na nuvem tem uma escalabilidade maior, com mais segurança, com melhor performance, né? E integrações para que você possa fazer a integração com os diversos outros sistemas da companhia, da empresa. Então nós cuidamos, ou seja, a LG cuida da tecnologia e da infraestrutura. Então isso é muito importante. E também tem o alto nível de segurança da informação, né? Acesso e autenticação criptografado, senhas fortes, permissões por operação, visibilidade, criptografia de dados em trânsito, testes de penetração, né, para evitar invasão, etc. Então isso é muito importante. A nuvem traz todos esses benefícios. Bem, e como defender o orçamento para 2020? Esse é um momento importante e decisivo, tá? Falei das tendências, conforme havia prometido nas nossas chamadas, né? E a apresentação ela deve ser planejada e desenvolvida de forma estratégica, ou seja, contendo dados e argumentos convincentes, ou seja, o board deve ficar convicto de que este orçamento é essencial para o crescimento da empresa. Tá certo? Bom, o que é importante você identificar? Nesse trabalho, uma recomendação que a gente faz é que você precisa identificar se a sua empresa já tem a cultura orçamentária. Por que a gente percebe que, obviamente, muitas empresas já têm a cultura orçamentária e outras não. Então, é muito importante que você faça esse mapeamento, que você procure saber, a sua empresa tem ou não a cultura orçamentária. Então, se a sua empresa possui cultura orçamentária, se não, o que muda? Então, vamos lá. Com a cultura orçamentária, você precisa defender internamente o investimento, o projeto, né, a aquisição da tecnologia. E se não tem cultura orçamentária, então você precisa comprovar a necessidade do investimento. Ou seja, em todos os casos, você precisa defender, comprovar e demonstrar os ganhos, ou seja, os savings para o investimento. Tá certo? Uma coisa importante também é que normalmente não é muito a linguagem do RH, em alguns casos, porque outros são bastante familiarizados, e por isso que a gente traz aqui para compartilhar algumas informações, é você procurar entender, saber se para a sua empresa é importante ser OPEX ou CAPEX. O que vem a ser isso? OPEX é Operational Expenses, né? Ou seja, são despesas operacionais que impactam o EBITDA, ou seja, o resultado da empresa, enquanto que o CAPEX é o Capital Expenses, ou seja, são os investimentos. O CAPEX não impacta o EBITDA, ele impactará o resultado com a amortização posteriormente. É claro que isso aqui é uma linguagem de finanças, lá do CFO, etc. Bom, mas é importante que você do RH tenha pelo menos uma noção do que é isso, de como que funciona, para que você possa trilhar melhor o caminho junto ao board para fazer a defesa do investimento, para fazer a sua defesa orçamentária. Então, é importante, e aqui eu trago só algumas pinceladas, obviamente aqui não tem a menor pretensão de dar um curso de OPEX, CAPEX, claro que não, mas é só para que você se familiarize com isso, ou seja, a sua empresa é importante o OPEX, é importante o CAPEX, porque com base nessas informações você consegue direcionar melhor a sua defesa, porque eventualmente no projeto, no investimento que você precisará para investir em tecnologia para RH em 2020, pode ser que parte do projeto seja CAPEX, uma outra parte seja OPEX. E aí como é que você vai defender um ou outro ou ambos junto ao CFO, junto ao board, junto ao presidente, ou chairman, né? Cada um chama de uma forma. É importante que você conheça, tenha uma noção, tenha uma ideia de como é que funciona isso, para que você possa traçar o melhor caminho, tá bom? Então, uma dica é estar um pouco mais familiarizado com isso. Eu trouxe algum exemplo, também é importante você também identificar se a sua empresa ela tá enquadrada no lucro real, no lucro presumido. Por quê? Porque isso pode fazer diferença também. Por exemplo, lucro presumido, empresas com faturamento até 78 milhões, né? O imposto de renda da pessoa jurídica incide apenas sobre a receita. O lucro real,
né, o imposto de renda da pessoa jurídica, ela é sobre o lucro apurado, e aí faz diferença ser OPEX ou ser CAPEX. Por isso que é importante você ter essa noção. Repito, você não precisa se tornar um expert, um especialista nesse assunto, porque para isso tem o time de controladoria, tem o CFO e tal, mas conversa com ele, bate um papo, tente entender para você conduzir melhor. Ele pode inclusive te ajudar neste processo, tá? Mas é importante que você tenha uma breve noção de como é que funciona isso, OPEX, CAPEX, presumido, lucro real, para que você possa conduzir o seu projeto de investimento em tecnologia, tá bom? Pois bem, eu trouxe aqui um exemplo, um demonstrativo do resultado do exercício hipotético, né, de investimento de 1 milhão. Imagine que a empresa tem uma receita líquida de 100 milhões, né, com um custo de 50 milhões e uma despesa operacional que foi o investimento na solução de tecnologia. Vamos imaginar 1 milhão, pode ter sido 500 mil, 100 mil, o valor que for. Aqui é só a título de ilustração, ele fez um investimento de 1 milhão. Portanto, teve um EBITDA ou EBITDA de 49 milhões, nenhuma depreciação, porque é OPEX, né? E teve um lucro líquido, um lucro antes do imposto de renda de 49 milhões. Observe que um imposto de renda de 34%, ele pagou 16 milhões e 600 aí, um lucro líquido de 32 milhões. Olha, fazendo uma comparativa entre OPEX e CAPEX, se você tivesse feito o mesmo investimento de 1 milhão, né, para uma empresa que tem uma receita de 100 milhões, com um custo de 50 milhões, no OPEX você teria uma despesa operacional de 1 milhão, já no CAPEX você teria um EBITDA de 50, né, uma depreciação de 200 mil, são 5 anos, seria a primeira parcela aí de 1 milhão, então você teria um lucro de 49 no CAPEX, né, 49 milhões e 800, o imposto de renda você pagaria mais, né, porque seria 16 milhões e 932 e teria um lucro líquido maior. Portanto, por exemplo, quando o foco é em caixa, compensa OPEX, porque paga menos imposto. Por exemplo, no OPEX, na comparação aí, o investimento a empresa pagou menos 272 mil de imposto de renda a menos. Já no CAPEX, a empresa teve um lucro de 528 mil a mais. Isso aqui é só para ter uma ideia, tá, pessoal? Do impacto que ao fazer um investimento em tecnologia para RH, como é que isso vai ter um impacto no resultado da empresa, de OPEX ou CAPEX. É importante para você ter uma ideia, para você ter uma noção. Então, converse com o CFO, converse com o time de controladoria, para que você possa se familiarizar um pouco mais com isto, para que você possa defender melhor o seu orçamento. Tá bom? Pois bem, defendendo o orçamento. Então, qual é o foco da empresa? É resultado ou caixa? Sabe se é importante OPEX ou CAPEX? Você sabe se é voltada para EBITDA, se é tributada pelo imposto de renda, lucro real ou presumido? Você sabe se tem ou não cultura orçamentária? Quer dizer, de posse de todas estas informações, monte a sua defesa orçamentária, tá bom? Então, o OPEX tem uma redução de imposto de renda a pagar, tem uma redução de tempo nas implementações de melhorias, gerando economia, saves, né? Redução de problemas e de custos operacionais, pode ter aumento de retorno sobre o investimento da solução tecnológica, principalmente apresentando o quanto a empresa economizará e quanto ganhará. Então, são alguns dos argumentos para defender o orçamento, porque em alguns casos o RH é dono do orçamento, em outros casos TI é dono do orçamento, em outros casos ambos são donos do orçamento, mas o fato é que RH e TI se juntam aí para serem os ninjas do orçamento na defesa da argumentação do orçamento, tá certo? É claro que são só alguns insights, algumas ideias, né? E aí para reforçar o que eu já mostrei anteriormente, né? Alguns indicadores que ajudam no argumento de defesa, ou seja, vou reduzir o absenteísmo em tantos por cento que vai gerar tantos de saving, turnover, FAP, custos operacionais, redução de riscos, maior agilidade, maior produtividade, e tudo isso tem como você monetizar, calcular, trazer savings para você levar para a mesa na defesa do seu orçamento, tá certo? Bem, então você tem algumas perguntas chaves, né? O que a empresa ganhará com a solução? Quais serão os principais ganhos em tempo, em headcount e dinheiro, né, com a implementação da solução tecnológica para RH? Quem aprovará o orçamento? Quem será o responsável pela palavra final? Ou seja, sabendo disso,
prepare uma linguagem voltada para esse aprovador. Então, é o presidente da sua empresa, é o CFO, é o conselho, é o seu diretor. Quem é que tem a palavra final? Então, você precisa capturar todas estas informações e preparar, adequar a linguagem voltada para este aprovador. Então, é importante você mapear aí as perguntas-chave. Pois bem, agora que você já sabe toda a importância de o RH investir nessas tendências, então é hora de convencer o board, ou seja, para isso, nada melhor do que marcar uma reunião com a alta gestão. Como a diretoria costuma ser muito ocupada, vale adotar um tom de urgência na hora de agendar o bate-papo, tá certo? O tom deve ser de alerta, de insegurança, mostrando que a empresa está atrasada e é hora de pensar nesses investimentos. Aí nas palavras do Eduardo, que é sócio fundador da SOP. Né? Então, o Eduardo, por exemplo, recomenda que apenas 1/3 da reunião seja dedicada à apresentação dos investimentos e a importância de cada um deles. Ou seja, se a reunião durar 1 hora, por exemplo, a apresentação deve durar cerca de 20 minutos. O restante do tempo, o RH pode tirar dúvidas, alinhar o planejamento com os participantes. Né? E o primeiro passo que o RH deve se atentar é durante a preparação para o encontro, ou seja, é a construção do roteiro. Então, o Eduardo recomenda aí que seja feita uma divisão de todo o conteúdo a ser apresentado em 3 atos, né? Como se fosse uma narrativa de filme mesmo. Por exemplo, o ato 1 é crucial para cativar a atenção da audiência. Então, está lá defendendo seu orçamento, né, com a diretoria, com o board. Então, a dica é dizer que para o RH cumprir o seu papel de protagonista estratégico, ao crescimento da empresa, a companhia deve disponibilizar recursos para que a área faça a sua parte. Se não tiver pessoas preparadas dentro do negócio, aliados à tecnologia, provavelmente a companhia vai ficar para trás. Então, assim, é hora de dizer que se a companhia não investir nessas tendências, no ano que vem não vai conseguir competir. A hora de se planejar é agora, na construção do orçamento para 2020. Nas palavras aí do Eduardo, que eu fiz com muito prazer, trouxe aqui a transcrição literal. Bom, o segundo ato é hora de dizer também como a área planeja colocar essas ideias em prática, ou seja, detalhe todo o processo para que cada etapa seja explicada. Quais as empresas contratar para instalar esses novos sistemas, quanto tempo e como será feito o treinamento dos colaboradores para que eles aprendam a usá-los, que é o projeto propriamente dito, qual é o orçamento previsto, como se planejar financeiramente, quanto tempo vai levar para que tudo esteja pronto. Então, esses são pontos essenciais e devem ser esclarecidos. Tá? E o terceiro ato é a hora de apresentar o call to action, ou seja, de dizer quais devem ser os próximos passos. A sugestão é que você reforce a importância de já reservar e prever recursos. Traga alguma reflexão que faça com que as pessoas saiam da sala com o tom de urgência da reunião em mente. Ou seja, o momento de nos organizarmos para que esses investimentos aconteçam é agora, porque o ano de 2020 começa no planejamento em 2019. E aí nós sabemos as palavras do Eduardo. Ou seja, a ideia é que a reunião acabe com o esboço de cronograma definido. Tá certo? Essa é a ideia. Bom, falando da LG, é a maior empresa brasileira especializada em tecnologia para a gestão de pessoas do país. Tá? Temos 34 anos de mercado dedicados à gestão de pessoas, com mais de 500 colaboradores. A LG já foi eleita 11 vezes consecutivas entre as 100 melhores fornecedoras de RH. Estamos entre os principais fornecedores de HCM do mundo, com mais de 1,5 milhão de trabalhadores no Brasil que tem a sua folha de pagamento processada pela solução da LG, 7 vezes top of mind de RH, e temos aí em nossa carteira cerca de 900 clientes de diferentes portes e ramos de atividade. Temos aí diversas soluções com esses 6 pilares: engajar, evoluir, remunerar, cuidar, aprofundar e gerenciar, com toda a solução de recrutamento e seleção, onboard, games corporativos, competências e feedback, sucessão, carreira, metas, desempenho, treinamento, folha de pagamento, ponto, cargos e salários, benefícios, autoatendimento, workflow, gerador de relatórios e analytics, e também a parte de orçamento de pessoal e organograma. Bom, agende uma visita, acesse o site da LG, lg.com.br/agende, e preencha o formulário para conhecer mais sobre nossas soluções ou solicite contato através da avaliação aí do webinar. Tá certo? Também nós convidamos aí para o próximo webinar, Indicadores de RH, como a tecnologia ajuda a mensurar os resultados, que vai acontecer no dia 12 de novembro, às 15h30, com o nosso vice-presidente Felipe Azevedo, Vivian Drude, consultora de projetos, e o Milton Marinho, consultor de RH. Então, faça a sua inscrição para o próximo webinar. Tá bom? Eu abro agora para dúvidas, e aí já no momento em que começa a chegar para nós, a dúvida número 1 estes
pontos do planejamento se aplicam para qualquer porte da empresa? Como é isso em empresa multicultural, exponencial em constantes mudanças, como as de tecnologia? Olha, sim, primeiro que estes pontos de planejamento se aplicam para qualquer porte de empresa, né? Desde as microempresas, médias, as grandes, se aplica sim, e mesmo essas empresas multicultural, né? Ou seja, exponencial com constantes mudanças como as de tecnologia, especialmente nessas empresas é que faz-se necessário e extremamente importante, inclusive buscar pessoas dessas diversas áreas, das multiculturas, dos pensamentos diferentes, que com certeza esse planejamento será inclusive melhor. É claro que tem algumas discussões, reuniões até bastante acaloradas, mas isso é muito importante porque as diferenças trazem soluções substanciais, tá? Então isso é muito importante. Bom, temos aqui, deixa eu projetar, tirando aqui a apresentação, voltando aqui para o vídeo. Temos aqui uma outra pergunta, como seria este monitoramento nos casos que a empresa implementa a solução, mas surgem criticidades não previstas no projeto? Bom, são duas coisas. O monitoramento, tem um monitoramento no projeto, em tempo de implantação, onde tem todo um time de projeto, o PMO, gerente de projetos, né, ou seja, os consultores de implantação, analista, etc. As pessoas vão te dar todo o suporte, todo o apoio de que você precisa. Esse é um ponto no onboard, em tempo de projeto, em tempo de implementação da solução. E tem um monitoramento, que é ao qual eu estava me referindo mais precisamente no início da nossa palestra, que é o monitoramento após a implementação. Tem o projeto, o sistema entrou em produção, então está a pleno vapor. Então, esse monitoramento precisa ser feito com o gerente de sucesso do cliente, o gestor de relacionamento, para verificar se efetivamente aqueles saves, aqueles ganhos que você tinha em mente quando do planejamento, quando da contratação do projeto, se esses savings, se esses ganhos estão efetivamente sendo capturados, tá? Então, o gerente de sucesso do cliente vai te ajudar em cada passo do caminho, vai te ajudar nessa jornada, porque você fez um investimento, porque você quer um retorno desse investimento, você quer acompanhar e saber se você reduzir o seu absenteísmo, reduzir o seu FAP, por exemplo, reduzir os riscos, aumentou a produtividade, então é importante que faça esse acompanhamento. E se não estiver acontecendo, então identifique o porquê que não está acontecendo e faça ajustes aí nos devios, tá bom? Um gerente de sucesso do cliente, o gestor de relacionamento vai te ajudar nessa jornada. Bom, eu quero agradecer pela participação de todos, muito obrigado pela disponibilidade, obrigado por compartilhar conosco aqui essa tarde, participar deste webinar e aguardando vocês no próximo webinar, tá bom? Muito obrigado, boa tarde.